O grupo de trabalho que analisa a chamada proposta da ficha limpa faz hoje, às 2 da tarde, uma audiência pública para ouvir representantes do movimento de combate à corrupção eleitoral. A repórter Paula Medeiros tem outras informações. Bom dia, Paula. Bom dia, Adriana. Esse movimento de combate à corrupção eleitoral, que vai se reunir hoje à tarde com os deputados, foi quem organizou a coleta de assinaturas para que a proposta conhecida como ficha limpa fosse apresentada aqui na Câmara como um projeto de iniciativa popular. A proposta recebeu 1.300.000 assinaturas em todo o país e já está sendo analisada pelos deputados. O projeto torna inelegíveis os candidatos condenados em primeira instância e também os candidatos denunciados por alguns tipos de crimes, como, por exemplo, improbidade administrativa, uso de mão de obra escrava e estupro. Eu converso agora com o deputado Índio da Costa, do Democratas do Rio de Janeiro, que é o relator dessa proposta. Deputado, como estão os debates em torno deste assunto, que é bem polêmico? Olha, muito bem, eu, na verdade não entendo qual é a polêmica, porque servidor público concursado só pode tomar posse, ele só pode fazer concurso, tomar posse se ele não for condenado. Por que alguém pode ser deputado, senador, votar leis do Brasil inteiro, enfim, definir os rumos do país, sendo condenado já em primeira instância e algumas vezes em segunda, em terceira instância? Quer dizer, é um debate que tem que a Câmara travar, tem que avançar, tem que ser aprovado ainda esse ano, ainda esse semestre, porque o segundo semestre é um período já de campanha eleitoral, a casa não vai funcionar com a mesma velocidade e intensidade do primeiro semestre, então a gente está trabalhando para ver se em março ainda a gente aprova já o projeto de lei. Deputado, mas esse projeto ele torna inelegíveis também os candidatos que foram denunciados por alguns tipos de crime, quer dizer, eles não foram ainda sequer julgados. O que o senhor acha desse ponto de forma específica? Olha só, o projeto não trata disso não, o projeto ele trata da condenação, todo debate é a partir da condenação. Se for apenas a denúncia, acabou a campanha eleitoral. Quando alguém estiver ganhando do adversário, o adversário que estiver perdendo entra na justiça contra ele ou pede para um terceiro entrar, acabou a campanha eleitoral. Aí quem vai decidir o rumo do país já não é mais a população. E também não seria nem a justiça, porque a justiça ela é obrigada a acatar a denúncia. Quer dizer, o sujeito denunciou, ela vai acatar aquela denúncia para poder fazer análise, enfim, para poder julgar, né? Então a ideia não é essa, a ideia é quem de fato foi julgado e condenado, esse sim não poderá mais ser candidato. Agora, essa deputado, como é que fica a condenação em primeira instância? Porque a pessoa pode ser condenada em primeira instância e ser absolvida em segunda instância. Olha, bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia, deputado. Na realidade é simples isso também. Ainda se debate na casa se será em primeira ou em segunda instância. Se for em primeira instância a pessoa condenada, ela sim poderá ser candidata só depois de absolvida em segunda instância, se o projeto de lei no final ele ficar com a característica de condenado em primeira instância, não poder mais ser candidato. O maior número de pessoas na casa, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou ouvindo, hoje tem uma audiência pública com a sociedade civil, vem CNBB, vem a OAB, vem o pessoal do movimento anticorrupção, vem o pessoal dos magistrados, quer dizer, vem uma série de entidades e pessoas interessadas no projeto de lei para poder nos ajudar aqui a refletir, aprofundar o debate. E amanhã haverá uma outra reunião com os deputados do grupo de trabalho para poder tratar do que foi conversado na reunião de hoje com a sociedade civil. E a intenção é se avançar. A gente precisa, na minha opinião, o projeto tem que ser o mais rigoroso possível, mas é preciso ter metade mais um dos deputados votando a favor do projeto. Então, para isso, eu vou partir do mais rigoroso, que é a primeira instância, e vou ouvindo os líderes e ouvindo os deputados e a sociedade para ver qual é o limite da onde a gente vai conseguir número suficiente para aprovar. O senhor já tem ouvido, deputados, o que o senhor tem sentido nos corredores da Câmara pela aprovação ou não dessa proposta? Olha, eu vou ser sincero que eu acho que é pela aprovação. Eu tenho ouvido pessoas que preferem que seja em segunda instância, um número maior de pessoas que tratam e defendem a questão da segunda instância. Eu mesmo, em 2008, apresentei um projeto de lei que tratava da primeira instância. Eu acho que a primeira instância já é suficiente, mas não é, a maioria da casa não acha assim. Então, eu acho que o importante é aprovar sendo mais rigoroso do que o que a lei é hoje, dentro daquilo que for possível. Porque, veja só, na minha opinião, por que eu estava tratando da questão da primeira instância? Porque se tem um juiz que está sendo pago pela sociedade, que estudou direito, que fez concurso, que vai decidir,
ele de fato tem que ter poder, quer dizer, a decisão dele tem que valer para alguma coisa. Se vale para concursado, deveria valer também para parlamentar ou para prefeito, governador, presidente da República, vereador, não importa qual cargo político a qual aquela pessoa estaria se candidatando. Mas, como é a Câmara que vota, e a maioria dos deputados é quem vai decidir, então, se for o caso de ser segunda instância, também é um grande avanço para o Brasil. Porque o que acontece hoje, para quem está aí do outro lado nos ouvindo, nos vendo, a complicação é, quem já está condenado resolve se candidatar e muitas vezes é eleito para fazer uso da imunidade parlamentar. E aí vai para um foro privilegiado, só é julgado pelo Superior Tribunal Federal. Então não é que o sujeito entrou na política e de repente fez alguma coisa errada. Ao contrário, é que é o maior exemplo, maior incidência de casos. A pessoa já estava condenada e aí sim ela acabou se candidatando para se proteger de uma questão. Esse é um número pequeno de deputados, esse é um número muito pequeno de senadores, mas que de fato faz diferença. Quer dizer, a sociedade exige e precisa de uma resposta. Já aumentou a gente de 1.300.000 assinaturas, já tem o apoio agora de 1.500.000 assinaturas. Quer dizer, o pessoal continua nas ruas coletando, mobilizando a sociedade, e um projeto de lei que tem 1,5 milhão de autores, ele tem que ser aprovado. Deputado, agora se for apenas em segunda instância, como o senhor disse que é a vontade da maioria dos deputados com os quais o senhor conversou, essa questão do foro privilegiado vai continuar a existir. Ou seja, o candidato condenado em primeira instância entra aqui na Câmara e aí consegue o foro privilegiado. Olha, é verdade. Se for o caso de ser em segunda instância, é verdade que quem foi condenado em primeira continua com o foro privilegiado no caso de eleito. Agora, se for o que for aprovável, é melhor a gente aprovar assim do que não aprovar nada. Quer dizer, eu sou a favor da gente avançar com a lei. Pegar a democracia, desde o tempo em que se instalou a democracia no Brasil até hoje, é uma lei que já deveria ter sido feita há muito tempo e não foi. Quer dizer, é um passo adiante. Esse passo adiante é fundamental. Muito obrigada, deputado Índio da Costa, por essa entrevista. Adriana. Obrigada, Paula, e deputado Índio da Costa pela entrevista. Uma boa audiência pública, deputado. Muito obrigado.